papel fundamental de instrução, de trazer à Câmara um conhecimento, construir conhecimento na Câmara Municipal, e aí falava eu do professor Mário Porta, de como a filosofia é importante e de quanto ela tem se traduzido na prática, por intermédio da Escola do Parlamento, dessa parceria, em bons projetos para a cidade de São Paulo. Isso não é um discurso político, é um discurso realista, porque a cidade, evidentemente, necessita que os seus representantes tenham preparo, e a escola, junto com um grupo de pesquisa, ter fornecido esse instrumental para que a gente possa atuar melhor, nós, vereadores, atuarmos melhor em prol da cidade. Como a gente não veio me escutar e sim escutar o professor Mário Porta, quero agradecer demais essa disponibilidade do professor em poder nos acompanhar. Aliás, a ideia é originalmente dele, em poder dar essa abertura à Câmara, junto com a PUC, com a Pontifícia Universidade Católica, minha universidade de formação também, na administração desse curso. Então, obrigado, Alex, obrigado, professor Mário. Já fico aqui, vou ficar assistindo a palestra do senhor, estou aqui atento, mas não devo fazer novas intervenções. Então, obrigado pela palavra. Devolvo então a palavra ao Alex. Muito obrigado, presidente. Eu vou fazer aqui uma apresentação do nosso convidado, mas acho que a primeira coisa que é importante dizer sobre ele é da extrema generosidade com que ele tem dialogado com a Escola do Parlamento, tem sido um grande interlocutor da escola na produção de pensamento sobre o que a gente pode fazer como uma instituição formadora, uma instituição comprometida com a democracia. E no momento em que a gente tem vivido situações tão complicadas no cenário nacional, a filosofia pode nos ajudar e nos acolher sobre como pensar o futuro, né? Boa parte dos nossos espectadores já conhecem bastante da trajetória do professor Mário Porta, mas eu vou fazer aqui um breve registro do seu currículo, né? Certamente menor do que ele merecia, mas o professor Mário Porta é professor titular na graduação e na pós-graduação do Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Münster, na Alemanha, com tese sobre o neocantismo, e essa tese foi eleita pelos Kant-Studien como caderno complementar do ano de 1990. Ele detém 5 pós-doutorados, publicou 5 livros e é autor de mais de 60 artigos publicados em revistas especializadas, tanto nacionais quanto internacionais. E ele é membro da Internationale Cassier-Geschwingerfach, da Sociedade de História de Filosofia Analítica, depois ele pode me corrigir se eu não falei direito, e da Sociedade Kant Brasileira, também do GT Fenomenologia da Ampof, e é líder do grupo de pesquisa que fez essa parceria incrível com a Escola do Parlamento, grupo de pesquisa registrado no CNPq Origens da Filosofia Contemporânea. E o professor Mário Porta tem sido esse interlocutor desde o ano passado, quando a gente fez o seminário do grupo de pesquisa em parceria com a Escola do Parlamento, e a Câmara teve a honra de receber um número enorme de pensadores e de pesquisadores do campo da filosofia, tornando o Parlamento Municipal, naquela tarde, um momento muito especial. Professor Mário Porta, muito obrigado pela tua generosidade, e eu também, como o vereador Eduardo Tuma, estou aqui para aprender hoje, vou escutar bastante, prestar bastante atenção e poder usufruir aí do que o senhor nos trará como conhecimento. Muito obrigado e boa noite. Bom, muito obrigado, senhor diretor da Escola do Parlamento, muito obrigado, senhor presidente da Câmara de Vereadores. Para mim é um prazer trabalhar com vocês em uma parceria que se ha mostrado tão produtiva e na qual ainda temos pela frente muitos projetos para realizar. Neste começo, eu tenho também que fazer uma menção especial à doutoranda Brenda Soares, sem a qual o grupo de pesquisa não existe e sem a qual esta parceria não seria possível. Então, meu reconhecimento, assim como para os funcionários da Escola do Parlamento que estão por trás das câmaras, fazendo isto possível.
Bom, então, vamos ao que interessa. Eu intitulei a minha aula A Idade da Razão. E olha, esta segunda aula do curso vai tratar de filosofia moderna, ou seja, da filosofia do século XVII e XVIII. Mais concretamente, do processo que vai de Descartes ao iluminismo alemão e, em particular, a Kant. Então, o eixo da aula vai ser em torno a Descartes e a sua relação com Kant. Ora, Kant culmina a filosofia moderna. E quando digo culmina a filosofia moderna, eu não estou usando o termo culminar em um sentido valorativo, sino no sentido puramente descritivo. Isto é, não é que Kant seja melhor que Descartes, é que simplesmente Kant explicita e leva às suas consequências mais radicais o programa iniciado por Descartes. E é o programa que domina toda a evolução da filosofia moderna. Ora, é tradicional distinguir dentro da filosofia moderna duas grandes vertentes: a vertente do racionalismo e a vertente do empirismo. A vertente do racionalismo é iniciada por Descartes e tem como pensadores relevantes Spinoza, Leibniz e Wolff. E a vertente do empirismo é aquela iniciada por Locke e que passa por Berkeley e culmina em Hume. E aqui eu volto a usar a expressão culminar no mesmo sentido que anteriormente. Ou seja, se a filosofia moderna como um todo culmina em Kant, o racionalismo culmina no mesmo sentido em Wolff e o empirismo culmina no mesmo sentido em Hume. Ou seja, Hume extrai as consequências mais radicais do empirismo, assim como Wolff é a versão mais radical do racionalismo. Então, mencionados estes autores, eu já antecipo que eu não vou a me concentrar neles, sino que vou fazer breves menções. O curso vai se concentrar em Descartes para assentar as bases que permitam entender a sua relação com Kant e por que eu digo que Kant culmina a filosofia moderna. Então, o curso tem dois eixos e é importante que o primeiro eixo fique muito sólido e seguro e por isso eu vou dedicar bastante tempo a ele. Bom, observem que eu falei do racionalismo, introduzi o termo racionalismo para me referir a uma tendência dentro da filosofia moderna. Mas, em realidade, a filosofia moderna como um todo pode ser considerada a idade da razão. Isto é, também o empirismo é um momento essencial dentro disso que se chama idade da razão. Porque também o empirismo faz um aporte fundamental à construção da racionalidade. Ora, quando eu digo que a filosofia moderna é a idade da construção da razão, isto não significa que a filosofia anterior, isto é, a filosofia grega e a filosofia medieval, não tivessem descoberto a racionalidade. Mas há uma diferença muito importante entre a forma que trabalha a racionalidade a filosofia antiga e medieval e a forma em que trabalha a racionalidade a filosofia moderna. Ou seja, não meramente a filosofia moderna, a história da filosofia como um todo é a história da construção da racionalidade humana. Se vocês querem entender o que é a filosofia e qual ha sido sua contribuição para a cultura, pensem que a filosofia ha sido
decisiva para construir isso que chamamos racionalidade. E que a filosofia de construção da racionalidade é algo que não vale meramente para a idade moderna, vale para toda a história da filosofia. Lembram que na primeira aula o professor Monticelli introduziu o conceito de arché na filosofia grega, de princípio, né? E mostrou a importância deste conceito na Grécia. E eu gostaria agora de retomar essa ideia. Quando vocês leem Kant, vocês encontram em Kant uma definição da razão que no princípio poderia ser um tanto estranha, mas cujo entendimento é fundamental para entender o que é a filosofia. Kant diz que a razão é a faculdade dos princípios. E cuidado que princípios é a tradução de arché, em grego. Agora, por que Kant diz que a razão é a faculdade dos princípios? Quando a gente pensa em razão, a primeira coisa que a gente pensa é em uma certa capacidade de efetuar inferências lógicas ou de derivar consequências a partir de certas premissas. E a razão é também isso. Porém, o que Kant percebe é que esse movimento não é o único movimento que a razão realiza e nem sequer é o movimento mais próprio da razão. Em realidade, o movimento mais próprio da razão é a pergunta do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Ou seja, é não derivar com consequências a partir de premissas, senão justamente perguntar pela premissa da premissa da premissa da premissa, né? E neste movimento explicitar as premissas e colocar explicitamente a questão de seu fundamento. É esta ideia de razão que Kant está colocando. E nesse sentido, elemento essencial da racionalidade humana é a reflexividade. Não a partir de premissas, de pressupostos e meramente derivar consequências, senão ser capaz de explicitar as premissas das quais se parte e, eventualmente, de problematizar essas premissas. Concebida desta forma, a razão, eu poderia dizer que a história da filosofia é a história da razão. Porque é a história desse movimento reflexivo, né, no qual buscamos arché, ou seja, buscamos princípios, buscamos as premissas das premissas das premissas, e na medida que conseguimos explicitar essas premissas, colocamos também o problema de legitimar essas premissas. Então, não é que a época moderna descobriu a razão, como se anteriormente não tivesse acontecido nada e estivéssemos dominados pela irracionalidade. A questão, sim, é que a filosofia moderna deu um passo decisivo nessa construção da racionalidade. E o que eu me proponho nesta aula é justamente explicar para vocês em que consistiu esse passo decisivo. E para entender em que consistiu esse passo decisivo, eu vou fazer um contraponto entre Descartes e Kant. Na última instância, o fio condutor da minha exposição vai ser mostrar que, pese a que Descartes intenta fundamentar o pensamento humano na razão, essa razão ainda depende de Deus, ainda tem seu fundamento em Deus. E que a grande novidade que Kant vai introduzir é justamente tirar a necessidade de fundar a razão em um elemento extrínseco à própria razão. E basicamente esse é o processo da filosofia moderna. E por isso, e não por capricho, eu parto de Descartes e eu vou chegar a Kant.
Então, só que, para fazer isso, eu vou distinguir 3 planos de trabalho possíveis. Eu vou mostrar a construção da racionalidade na física, ou seja, na ciência, a construção da racionalidade na ética, e vou deixar para vocês continuar estudando para ver as consequências que isso tem a nível político. Mas eu não me vou a ocupar com isso agora por razões de tempo. Mas se a gente consegue ter em claro o processo que começa com a fundamentação da racionalidade na física e passa pela ética, a gente vai entender muito melhor porque o iluminismo europeu é a consequência do racionalismo e porque esse iluminismo europeu está na base não meramente das instituições políticas, do Estado, dos partidos, mas está na base da própria sociedade contemporânea. Bom, então vamos a começar com Descartes. A primeira observação que tem que ser feita para começar a entender por que Descartes é Descartes é observar que no século XVII não existe ainda uma clara distinção entre filosofia e ciência. Em realidade, a distinção entre filosofia e ciência vai a se colocar com clareza depois de Kant. E Kant vai ser o primeiro, digamos assim, filósofo profissional. Mas Descartes é tanto um filósofo quanto um cientista. E não teria sentido dizer que ele é filósofo e cientista, porque para Descartes é a mesma coisa. Descartes não faz distinção entre uma ou outra. Ou seja, essa distinção tão clara com a qual a gente trabalha, de que filosofia pertence às humanidades e que é diferente da ciência, que compreende física, química, isso não existe no século XVII. Isso é um produto do século XVIII que se consolida no século XIX. Pois bem, então Descartes é tanto um filósofo quanto um cientista. E a sua contribuição não é meramente uma contribuição para a filosofia, no sentido no qual nós entendemos. Descartes era um físico e era um matemático. E se vocês querem entender Descartes, vocês têm que entender a unidade desse projeto cartesiano que passa pela física, pela matemática e pela filosofia. Alguém que haja visitado um curso de filosofia, já no primeiro semestre foi enfrentado a uma obra de Descartes que se chama Discurso do Método. Isso é o mínimo que você aprende em qualquer graduação em filosofia do mundo. Ora, eu vou dar uma notícia para vocês. Descartes nunca escreveu um livro chamado Discurso do Método. Em realidade, esse livro chamado Discurso do Método, que os alunos de filosofia pegam na mão, não era um livro. Era a introdução aos tratados científicos de Descartes. Então, a obra eram os tratados científicos de Descartes e a introdução, o prólogo, era o Discurso do Método. Como a contribuição filosófica de Descartes terminou sendo muito mais relevante que a científica, se separou e se fez do discurso se inventou o livro Discurso do Método. Mas, em realidade, o Discurso do Método antecedia aos tratados científicos de Descartes, porque, em realidade, ele explicitava os princípios metodológicos nos quais se sustentavam os resultados que ele ia expor nos 3 tratados seguintes. Isto é, Descartes é um cientista cuja reflexão transcende
propriamente a ciência para refletir sobre o método da ciência, ou seja, sobre os pressupostos da ciência, e é isso o que leva Descartes a se ocupar tão preocupadamente, digamos assim, desculpem a expressão, com a questão do método. A pergunta é, qual é o método da ciência? Ou qual deve ser o método da ciência? E observem que esta pergunta não é uma pergunta de Descartes, é uma pergunta de Descartes, de Galileu, de Bacon, de Vico e de tantos outros da mesma época. E por que essa pergunta era tão importante? Bom, basicamente porque todos eles estão profundamente descontentes com a situação, com o estado da ciência na sua época. E como a ciência da época era basicamente a ciência aristotélica, a ciência herdada da antiguidade e transmitida através da Idade Média, o descontente com a ciência era descontente com a ciência aristotélica. Ora, justamente por isso, no discurso do método, Descartes faz uma avaliação da totalidade do saber. E chega à conclusão de que a única ciência que merece o nome de ciência, ou seja, que é um conhecimento sólido, seguro, certo, é a matemática. Portanto, Descartes toma a matemática como modelo de saber científico. Mas Descartes se pergunta, de onde a matemática extrai essa certeza, essa solidez, essa segurança da qual ela faz gala? Não sei se é espanhol ou é português. E a resposta de Descartes é do método. Ou seja, o método que se aplica na matemática é justamente aquilo que possibilita a certeza da matemática. E esse método consiste basicamente em partir de verdades evidentes e deduzir gradualmente outras verdades. Bom, se a certeza da matemática se baseia no método, esse método matemático não tem uma restrição necessária ao número e à quantidade. Ou seja, o mesmo procedimento que aplicamos com respeito a números e a quantidades, isto é, partir de verdades evidentes e derivar passo a passo consequências, esse método poderia ser aplicado a outros objetos. Ou seja, o método da matemática, o chamado método matemático, não é para Descartes o método de uma ciência específica, sino que deve ser transformado no método da ciência. Toda ciência tem que ser construída sobre a base do modelo do método matemático. Bom, e isto é o que Descartes se propôs fazer durante toda a vida. Então, para ordenar um pouco os resultados deste programa cartesiano, eu vou ver um pouco como Descartes aplica este método. Primeiro à metafísica e depois à física. Então, primeiro com respeito à metafísica. Seguindo a matemática, nós temos que construir a metafísica partindo de verdades evidentes, de verdades que não podem ser negadas. Bom, mas qual seria uma verdade evidente fora da matemática? Descartes diz, olha, se há algo que eu não posso duvidar, é que eu, no mesmo momento que estou duvidando, eu estou pensando. Ou seja, eu existo. Então, daí a famosa formulação cartesiana, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Esta é a primeira verdade indubitável, a primeira verdade evidente. Ora, se esta é a primeira verdade evidente, eu posso refletir sobre ela
e ver o que faz essa verdade evidente. E aí eu vou tomar um padrão do que eu vou poder considerar como evidente. E Descartes diz, bom, o característico do cogito é justamente, o característico da evidência é justamente as ideias claras e distintas. Uma ideia clara, se está explícito tudo o que ela contém, é distinta se é possível diferenciar de toda a outra. Ora, Descartes percebe imediatamente que este critério das ideias claras e distintas apresenta problemas quando saímos do cogito e tentamos aplicar o mesmo a realidades que transcendem o cogito, que vão além do cogito. E isto é o que conduz a Descartes a efetuar esse movimento tão importante para a filosofia moderna, que é a chamada fundamentação teológica da racionalidade. Isto é, a última garantia de que aquilo que achamos evidente é verdadeiro vai estar dada em Descartes por Deus. Então, observem, por um lado, Descartes coloca no centro da reflexão filosófica ao sujeito, ao cogito. Por outro lado, Descartes efetua uma fundamentação da razão que transcende a esse sujeito e obriga a colocação de um ser transcendente a esse sujeito, que é Deus. Então, se a verdade é a evidência em Descartes, a última garantia da evidência transcende ao sujeito, ou seja, remite a Deus. Eu vou bater muito nesta tecla, mas observem como, por um lado, no acento colocado na racionalidade, Descartes parece se distanciar de modo muito radical da Idade Média. Por outro lado, essa racionalidade termina sendo fundamentada teologicamente. Cuidado que isto pode dar a impressão de que a Idade Média é irracional, e não é nada disso. Então, uma vez que Descartes prova, ou melhor dito, uma vez que Descartes estabelece a primeira verdade, o próximo passo da metafísica cartesiana é provar a existência de Deus. E provar a existência de Deus a partir do próprio sujeito. Ou seja, a partir do cogito. Aqui não dá tempo para mostrar como Descartes constrói o argumento. O que importa é que o ponto de partida do argumento é que eu possuo certo tipo de ideias, a saber, a ideia de um ser absolutamente perfeito, e que essa ideia só pode ter sido colocada em mim por um ser que efetivamente é absolutamente perfeito. Então, a ideia de Deus em mim, pelo seu próprio conteúdo, me obriga a transcender a própria ideia. E uma vez que Descartes prova a existência de Deus, ele tem que provar que Deus é bom. Ou seja, que ele não me quer enganar. E é aqui, na prova da veracidade divina, que se encontra a famosa fundamentação teológica da razão. Que garantia tenho eu de que o que me aparece como evidente é verdadeiro? Que garantia tenho eu de que o que me aparece como evidente é realmente verdadeiro? É realmente como eu o penso? Bom, a única garantia é essa veracidade divina. É Deus que me fez de tal forma de que o que eu acho evidente é tal como eu acho. Ora, uma vez garantida a evidência, ou seja, garantida as ideias claras e distintas, Descartes passa a provar que no mundo há duas substâncias, ou seja, dois tipos de seres
que existem por si mesmos e não pressupõem nada para existir. E essas duas substâncias são alma e corpo. E o argumento de Descartes é muito interessante. O argumento de Descartes é: eu posso conceber alma e corpo como duas coisas diferentes, então elas são diferentes. E observem, é muito interessante, porque o que garantiza este pulo é justamente Deus e, mais concretamente, a veracidade divina. Se eu posso conceber alma e corpo como duas coisas distintas, então elas são efetivamente distintas. Ora, Descartes não diz meramente que alma e corpo são duas coisas distintas. Ele vai dizer que são absolutamente distintas. Ou seja, não tem nada em comum. Descartes vai dizer: a alma é uma substância que pensa, que é consciente e autoconsciente, que é racional. E o corpo é uma substância extensa, ou seja, cuja característica principal é ocupar um lugar no espaço. Ora, o que pensa não ocupa um lugar no espaço, e o que ocupa um lugar no espaço não pensa. Depois vocês vão ver a importância disto. Mas esta colocação sobre a existência de duas substâncias nos vai permitir sair da metafísica e passar para a física. Em realidade, é comum nos cursos de graduação que só se lê discurso do método e meditações metafísicas, e que não se estuda a física cartesiana, que está nos princípios da filosofia, etc. O problema é que quando você faz isso, você tem uma visão deturpada de Descartes. Porque, em realidade, se você quer entender o que significa realmente a tese cartesiana de que o corpo não é mais que extensão, você tem que estudar a física cartesiana. Porque só na física cartesiana se explicita o que essa tese significa. E é quando passamos à física cartesiana que descobrimos que se o corpo não é mais que extensão, ou seja, se o corpo não é mais que espaço, então o corpo não tem mais que propriedades geométricas. Ou seja, dois corpos só se podem distinguir pelas suas propriedades geométricas. Ou seja, pelo seu tamanho, pela sua forma, pela sua posição no espaço. Mas dois corpos não se podem distinguir jamais por uma propriedade intrínseca, por uma natureza intrínseca. O corpo não é mais que extensão. Ou seja, dois corpos só podem se distinguir pelas suas propriedades geométricas e por mais nada. Ou seja, os corpos cartesianos não têm cor, não têm sabor, não têm odor. São puras figuras geométricas. Ora, se o corpo não é mais que extensão, e a física se ocupa dos corpos, então a física não é mais que geometria. Isto é uma consequência importantíssima para o desenvolvimento da ciência moderna, porque abre o processo de matematização do universo. Que a física não seja mais que geometria, significa, em definitiva, que a física é totalmente matematizável. E que a física seja totalmente matematizável, significa que, na última instância, podemos eliminar toda a qualidade da física e reduzir a física a um tratamento de quantidades. Ou seja, efetuamos uma redução quantitativa do universo. Ora,
se o corpo não é mais que extensão, então a única forma em que um corpo pode actuar sobre outro é tocando ele. Isto é o que se chamava causalidade eficiente. Algo muito diferente, e eu vou voltar sobre este ponto, da chamada causalidade final da física e metafísica aristotélica. Em Aristóteles, as coisas acontecem por uma finalidade, elas vão a algum lugar, elas fazem isso para algo. Em Descartes, se você eliminou a natureza intrínseca do corpo, reduziu o corpo a uma figura geométrica, a única possibilidade de ação entre dois corpos é o contato, e isso significa, em definitiva, o universo cartesiano vai ser mecanicista. Ou seja, vai ser uma grande máquina, né? Uma série de engrenagens, né? Nos quais há uma única forma em que um corpo atua sobre o outro. Ora, aqui vem um pouco a brincadeira. Observem que até agora a gente bateu na tecla de que o corpo não é mais que extensão, de que a física não é mais que geometria, e tudo parece ir muito bem. Mas observem que há algo que está faltando para ter uma física, e é o tempo. Né? Se o corpo não é mais que extensão, Descartes conseguiu introduzir um espaço na física. Mas o que temos até agora é meramente uma geometria de figuras. Mas eu tenho que introduzir ainda o tempo, porque sem tempo não há movimento, não há aceleração, não há velocidade. E é aqui que Descartes, neste universo puramente geométrico de figuras, introduz um toquinho. E esse toquinho é dado por Deus. Aí a coisa começa a se mover. Aí, propriamente, saímos da geometria e entramos na física. Só que Descartes não diz isto. Descartes diz a física é geometria. Ora, Deus é quem dá esse toquinho que coloca todos estes corpos geométricos em movimento e estabelece a lei fundamental desse movimento. Não importa essa lei agora, se querem saber, se chama o princípio da constância, da somatória, da quantidade de movimento. Basicamente quer dizer que a quantidade de movimento introduzida por Deus no universo se vai manter constante. É isso. A questão está, qual é o fundamento dessa lei? Observem, Descartes conseguiu nos vender essa lei porque nos vendeu em determinado momento o toquinho que Deus dava e que nos fazia pular da geometria para a física propriamente dita. Ou seja, novamente, no momento decisivo, Descartes apela a Deus. Ou seja, Descartes não consegue fundamentar racionalmente essa lei, ele não consegue mostrar que é racionalmente necessária. E por isso, a necessidade dessa lei termina sendo fundada em Deus. Então, observem que Descartes está fazendo na física exatamente o que ele fez na metafísica. Ele nos oferece um projeto de racionalização do universo, mas na última instância, a racionalidade está fundada em Deus. Observem, dito de outra forma, ou seja, partimos do sujeito, mas na última instância, esse sujeito está apoiado em algo que transcende a esse sujeito, Deus. Para que você se entenda melhor Descartes, é interessante comparar um pouco Descartes com Aristóteles, ou comparar a física cartesiana com a física aristotélica.
Descartes não inventou a física, não introduziu a física, simplesmente introduziu uma nova física. Mas já existia uma outra física, que era a física aristotélica. Ora, eu vou fazer a comparação entre a ciência cartesiana e a ciência aristotélica em torno a 4 pontos. Eu vou comparar primeiro o conteúdo da ciência, segundo, o significado da ciência para a visão do mundo, terceiro, o conceito de ciência que está em jogo, e quarto, o objeto da ciência. Então, primeiro, com respeito ao conteúdo da ciência. Em Aristóteles, cada corpo tem uma natureza específica e se comporta de acordo à sua natureza específica. Ou seja, os corpos são qualitativamente diferentes. E esta diferença qualitativa é fundamental para a explicação de como funciona o universo. Porque cada corpo vai atender a realizar a sua natureza específica, e em tal sentido, o universo aristotélico vai ser orgânico e finalístico. O universo cartesiano é mecânico, como a gente já explicou. A única forma de ação entre dois corpos que não tem natureza específica, sino que, em última instância, não são outra coisa que as suas propriedades geométricas, é o contato. Então, Descartes elimina o finalismo de seu universo e oferece uma visão puramente mecânica do universo. Vinculado a isto está o fato de que o universo aristotélico é qualitativo, o universo cartesiano é puramente quantitativo, etc. Agora, observem que essa passagem de um universo que tem uma finalidade, que vai para algum lugar, que tem um sentido, a um universo que se desenvolve de forma meramente mecânica, tem uma consequência importantíssima na visão do mundo. Ou seja, na forma em que os homens veem o mundo e se sentem dentro dele. No fundo, vocês vão ver que Descartes efetuou um avanço terrível ao dar o primeiro passo decisivo para matematizar o universo. Mas isso tem um custo. O universo matematizável é, ao mesmo tempo, um universo muito difícil de se viver. De aí que, digamos, a matematização cartesiana do universo, que significou um avanço enorme para a ciência, significou também uma crise do ponto de vista existencial, uma crise do homem na forma em que o homem se sentia dentro do universo. E isso vocês veem muito claramente, esse contraste vocês veem muito claramente no contraste entre Descartes e Pascal. Pascal é, em certa forma, o outro lado da revolução científica cartesiana. Pascal está refletindo, bom, o que significa isso para mim? O que significa isso para mim como ser humano concreto? Uma frase famosa de Pascal que sintetiza isto é: os infinitos me aterram. Ou seja, Descartes me colocou em um universo onde não é fácil de viver. Descartes e Galileu e outros. Bom. Ora, se no conteúdo da ciência e na visão do mundo que se deriva dele há diferenças enormes entre Descartes e Aristóteles, no que diz respeito à ideia de ciência ou ao conceito de ciência, há um ponto de coincidência. Em realidade, Descartes se está movimentando ainda sobre a pressuposição do que se chama o conceito clássico de ciência. O conceito clássico de ciência é justamente o conceito acunhado pelos gregos, que começa a ser delineado no Teetetos do Platão, mas é explicitado e clarificado por Aristóteles, e que define a ciência como um saber pelas causas ou razões, ou um saber de ordem explicativo, e para o qual, em consequência,
a ciência tem a ver com conhecimento necessário. Não qualquer conhecimento, por mais verdadeiro que seja, é científico. Ciência é conhecimento necessário, ou seja, conhecimento do que não pode ser de outro modo. Por isso que a ciência é explicativa. Em realidade, para usar um clichê muito útil, que nos vai levar depois a Kant, nós deveríamos dizer, segundo o conceito clássico de ciência, ciência é conhecimento universal e necessário. Ou seja, ciência nunca é conhecimento do particular, sino que sempre é conhecimento do geral. E ciência nunca é conhecimento do contingente, do que poderia ser de outro modo, sino conhecimento necessário. Porque ciência é basicamente conhecimento que entende ou compreende a razão ou o porquê das coisas. Este conceito de ciência aristotélico está presente em Descartes. Descartes muda o conteúdo da ciência, mas não muda o conceito de ciência. E isto é muito importante, porque justamente porque Descartes mantém o conceito de ciência clássico, pelo qual ele tem, em última instância, que fundar a sua física na metafísica. Ou seja, fundar a sua física em Deus. Para explicar o que ele não consegue explicar na física, que é aquele princípio fundamental, que é o princípio da constância, da somatória, da quantidade do movimento. Ora, além do conteúdo da ciência, da visão de mundo que esse conteúdo motiva e da ideia de ciência, é fundamental para comparar Descartes com Aristóteles atender ao objeto da ciência. E aqui sim se planteia uma situação intermédia, ou seja, Descartes introduz uma novidade, mas não abandona totalmente Aristóteles. E eu vou explicar essa novidade a partir de algo que vocês conhecem, que é o princípio de inércia. Qualquer um que teve aula de física escutou falar do princípio de inércia. Os corpos conservam seu estado se não intervêm forças externas, ou seja, se está em repouso, permanece em repouso, se está se movimentando, continua se movimentando na mesma direção e a mesma velocidade, etc. Bom, o princípio de inércia foi introduzido quase ao mesmo tempo por Descartes e por Galileu. Agora, esse princípio de inércia, que é uma coisa tão simples do ponto de vista de uma aula de física ou do estudante da física, significa uma verdadeira revolução. Porque, em realidade, no princípio de inércia, se condensa a mudança do objeto da ciência de Aristóteles para Descartes. Por quê? Porque a pergunta básica da física aristotélica era por que há movimento? Ou seja, a ciência aristotélica intenta explicar o movimento, intenta tornar racional o movimento. E isto porque para os gregos o movimento e a mudança era uma coisa muito estranha, né? Não era racional, não dava para dar assim de barato. Então, importante, o objeto primário da física aristotélica é explicar por que há movimento. Ora, se vocês observam o princípio de inércia, o princípio de inércia não diz por que há movimento. Entende? O único que o princípio de inércia diz é que o corpo já tem movimento. Ou, se não, está quieto. Observem, o princípio de inércia muda a pergunta básica da física, da pergunta por que há movimento, à pergunta por que se altera o movimento. Por que se altera a direção, ou se altera a velocidade, ou se altera o repouso para o movimento. No qual o repouso é simplesmente velocidade zero. É uma diferença puramente quantitativa. Observem, o que está acontecendo no princípio de inércia é que o objeto da ciência
deixa de ser a substância, a coisa, a essência, e passa a ser a relação entre as coisas. Esse câmbio é fundamental para entender a ciência moderna e entender o que vai acontecer depois. Mas Descartes, neste ponto, fica meio caminho. Por um lado, ele está preocupado com as relações entre as coisas. Por outro lado, ele mantém ainda um pé muito forte na noção de substância, na noção de, em última instância, também explicar por que há movimento. E é justamente esse o papel que joga Deus. Bom, o tempo vai voando. Eu agora chego a delinear a passagem de Descartes para Kant. O que aconteceu no meio, entre Descartes e Kant? E eu gostaria de colocar, de ordenar a minha exposição em 4 pontos, que se vinculam ao conceito de substância e causalidade, por um lado, e ao conceito de razão, por outro, e de física, por outro. Então, vamos lá. Vocês lembram que em Descartes nós tínhamos 2 substâncias. E vocês lembram que essas substâncias não tinham nada em comum. O que pensava não era extenso, o que era extenso não pensava. Bom, obviamente, isso coloca um problema irresolúvel, que é o chamado problema do comércio psicofísico. Se alma e corpo são totalmente diferentes, como explicar que se relacionem entre si? O que é extenso não pode actuar sobre o que é pensante, e o que é pensante não pode actuar sobre o que é extenso. Então, bom, os sucessores de Descartes vão a se ocupar com este problema e vão a ir explorando as diferentes possibilidades de resposta. Às vezes, mudando de modo mais ou menos radical os pressupostos do problema. Por exemplo, se o problema é como se relaciona alma e corpo, porque são 2 substâncias, uma saída é dizer, bom, em realidade existe uma única substância, a alma. E o corpo é um produto da alma. Isso que se chama espiritualismo, Berkeley, por exemplo. Ou fazer o inverso. Não, existe uma única substância, o corpo, e a alma é meramente uma forma, algo que o corpo produz, la metria. Ou podemos dizer, não, não existem 2 substâncias, existe só uma, que é Deus. E alma e corpo são meramente formas diferentes em que essa coisa aparece. Spinoza. Ou podemos dizer, não, existem muitas substâncias, todas iguais e que não se relacionam entre si. Mas Deus colocou todas elas em uma harmonia pré-estabelecida e por isso o mundo funciona como funciona. Leibniz. Ou podemos dizer, não, em realidade é Deus quem permanentemente cria alma e corpo e coloca em relação. Ocasionalismo, Malebranche. Ou podemos dizer, olha, está tudo errado, porque em realidade o conceito de substância não é um conceito legítimo. O conceito de substância não é um conceito que possa ser legitimado empiricamente, e não precisamos dele. Hume. Eliminemos o conceito de substância. Ora, se vocês entenderam qual é o problema da relação alma e corpo, vocês vão ver que o problema da substância, ou seja, o problema da relação entre substâncias, leva necessariamente ao problema da causalidade. O princípio da causalidade diz que nada acontece porque sim, senão que tudo tem uma causa de por que acontece. Ou seja, nada acontece sem uma causa. Ora, observem o seguinte. O problema que se apresenta na relação alma e corpo se apresenta em qualquer relação causal.
Imaginem, por exemplo, que vocês raspam um fósforo sobre uma superfície e se produz uma chama. Vocês têm dois eventos: raspar o fósforo, a fricção do fósforo sobre a superfície e a chama. Mas para que haja uma relação causal, os dois eventos têm que ser diferentes. E se são diferentes, voltamos ao problema da relação alma e corpo. Ou seja, em toda relação causal, se coloca o problema de qual é o vínculo entre o diferente. E esse problema levanta uma dúvida sobre em que medida esse vínculo é racional, ou em que medida eu posso provar racionalmente a necessidade do princípio causal. E isto é o que leva Hume a dizer, bom, então, abramos mão, o princípio causal não é racionalmente necessário. Então, vejam, estamos indo muito rapidamente, mas vejam a dinâmica interna dos problemas que ocupam a filosofia moderna. E por que esses problemas, em última instância, foram colocados por Descartes. E, nesse sentido, tudo o que está acontecendo são derivações a partir de Descartes. Por isso, decimos que Descartes é o fundador da filosofia moderna. Agora, lembram que eu falei de que Hume era a culminação do empirismo? Agora vocês começam a entender por quê. Porque Locke, por exemplo, aceita, sem questionar, a noção de substância e a noção de causalidade, que, como vimos, estavam na base da metafísica racionalista de Descartes. Observem, o problema de Locke é meramente dar um fundamento empírico, ou seja, estabelecer o vínculo dessas noções com a experiência, ou seja, com os dados sensoriais, buscar origem na experiência dessas noções, mas não questioná-las. Locke ainda pensa em base à categoria de substância e de causalidade, que eram os dois grandes pressupostos do pensamento racionalista, como em Descartes fica claro. O que Hume vai fazer é dizer, não, um empirismo consequente não pode dar de barato ao racionalismo essas duas noções. Tem que mostrar, em definitiva, que não ganhamos nada com essas duas noções. Nesse sentido, Hume é a culminação do empirismo. E Locke fica mais ou menos a meio caminho. Agora, cuidado, porque quando vocês, como faz Hume, vocês questionam a categoria de causalidade. Quando vocês questionam o princípio da causalidade, e vocês dizem que esse princípio não pode ser fundamentado na experiência, nem é racionalmente necessário, vocês tiram uma das bases fundamentais nas quais se apoiava o conceito de ciência clássica. Lembra, no conceito de ciência clássica implicava que conhecimento científico é conhecimento necessário. E agora chega Hume e questiona a base de toda essa necessidade, que era, em definitiva, o princípio da causalidade. Então, se vocês querem entender o que significa Hume, ou melhor dito, o que significa o ceticismo de Hume, vocês têm que dizer, bom, o ceticismo de Hume consiste basicamente em questionar a possibilidade da ciência no sentido da concepção clássica de ciência como conhecimento universal e necessário. Bom, o outro conceito que eu queria mencionar na passagem, e eu acho que estou ocupando muito tempo, estou começando a ficar nervoso e vou a ficar apressado.
Não precisa, professor, está tudo bem, pode continuar. Tá bom. Obrigado, Alessandro. O outro conceito que vamos estudar nessa passagem de Descartes a Kant é o conceito de razão. Assim como Hume culmina o empirismo, porque leva a suas últimas consequências, Leibniz e Wolff vão a culminar, em realidade Wolff, mas para encurtar a história, Leibniz vai a culminar o racionalismo, pois vai dar um passo decisivo para levar o racionalismo às suas últimas consequências. Lembram que em Descartes, a última garantia da ciência, a última garantia da metafísica, a última garantia da física era Deus. Ou seja, Descartes apoiava a racionalidade em Deus. Só que, já durante toda a Idade Média, existia uma grande discussão sobre a relação entre entendimento e vontade em Deus. Eu não vou explicar isto agora, não temos tempo, mas isto tem muito a ver com a noção de omnipotência, omnissapiência, essas propriedades que tendemos a atribuir a Deus. Ora, todo este contexto leva a Descartes a fazer uma afirmação que geralmente passa batida. Descartes diz: a evidência é garantida por Deus. E é garantida porque Deus é bom. Então, se para mim 2 mais 2 é 4, é verdadeiro que 2 mais 2 é 4. Mas, se Deus tivesse querido, 2 mais 2 seria 5. E Deus me tivesse feito de forma tal que para mim fosse evidente que 2 mais 2 é 5. Aqui o Leibniz fica escandalizado. Que isso? Ou seja, um Deus irracional? Um Deus que simplesmente estabelece caprichosamente o que é verdadeiro e o que é falso? Ou seja, o que é verdadeiro e falso depende da vontade de Deus? Leibniz diz, não, Deus não pode estar por sobre a razão. Deus pode sim ser racional. Em um certo sentido, a razão tampouco está sobre Deus. Mas Deus não pode ser esse indivíduo caprichoso. Ou seja, tem que haver em Deus uma outra relação entre Deus e racionalidade que aquela que Descartes nos dizia. Deus não poderia fazer que 2 mais 2 fosse 5, ainda que quisesse. Deus, 2 mais 2 é 4 para mim e para Deus. E é racionalmente necessário que 2 mais 2 seja 4. Então, observem. Descartes e Leibniz são racionalistas? São. Mas Descartes e Leibniz têm concepções diferentes da razão. E isso se expressa, deixando de lado o problema de Deus, isso se expressa no caráter, no rol da evidência em Descartes e no rol dos princípios objetivos, como é o princípio de identidade, não contradição, o princípio da razão suficiente em Leibniz. Lá onde, em Descartes, a gente tinha a evidência como estado subjetivo, em Leibniz a gente tem princípios objetivos. Olha, eu não posso desenvolver, não tenho tempo, mas este tipo de coisas, sair dos clichês, racionalismo, empirismo, e começar, por exemplo, a ver as diferentes concepções da racionalidade, é fundamental, até para entender o mundo de hoje. Porque em Descartes e em Leibniz há duas concepções da racionalidade, uma que poderíamos chamar intuitivista e outra que poderíamos chamar algorítmica. E se numa concepção algorítmica da racionalidade, não haveria computador e eu não estaria falando agora com vocês. É tão
tão importante quanto isso. As pessoas não têm... Às vezes as pessoas dizem, a filosofia é tão... Saber filosofia é tão importante para entender o mundo que vocês nem imaginam, mas não vou continuar por aí. Bom, então eu falei dos conceitos básicos de substância e causalidade, do conceito da razão, e agora deixem que eu fale algo sobre a física. Lembram que a gente analisou alguns rasgos muito gerais da física cartesiana. Mas, se vocês tivessem estudado física no século XVII, XVIII, se vocês tivessem estudado física na época de Kant, vocês tivessem estudado 3 físicas. Existia a física cartesiana, existia a física leibniziana, e existia, em realidade era a grande vedette, a grande novidade da época, a física newtoniana. E a física newtoniana terminou desplaçando a física cartesiana e leibniziana, e é aquela que todos nós aprendemos na escola. Mas é uma lástima que na escola se ensine ciência e não se ensine história da ciência. É uma lástima que se ensine a mecânica newtoniana e não se explique a novidade que representou a mecânica newtoniana. E a grande novidade da mecânica newtoniana é que o corpo já não é meramente extensão. O corpo tem uma propriedade, uma força que é intrínseca ao corpo. Todos os corpos atraem a razão inversa do valor. A lei da gravidade, né, significa ir contra o projeto geométrico cartesiano e introduzir a força como sendo indissociável do corpo. O corpo já não é mais mera extensão. Bom, e junto com esta noção, há um monte de consequências. Aparece a noção de movimento absoluto. O movimento absoluto exige espaço absoluto, exige tempo absoluto. E um monte de noções da mecânica newtoniana que a gente compra no colégio, mas que exigiram um trabalho intelectual de gerações para se chegar a isso. Ou seja, é muito interessante para entender a física seguir as discussões entre cartesianos, leibnizianos e newtonianos. Ora, a mecânica newtoniana pressupõe, não prova, pressupõe espaço absoluto, tempo absoluto, validade ilimitada do princípio da causalidade, pois a mecânica newtoniana é determinista, e introduz uma coisa muito estranha, que é essa força da gravidade. Os cartesianos nunca engoliram a força da gravidade. Nós, na escola, aprendemos isso já como se fosse a verdade revelada. Ignoramos o movimento intelectual complicadíssimo que foi necessário para introduzir e para clarificar essas noções. Você não imagina o trabalho que deu clarificar a noção de força. E a gente aparece, força é massa por aceleração, pronto. Não era assim. Não era assim. Bom. Mas o Newton nos remite a Kant. Chegamos a Kant. E eu já não tenho muito mais tempo. Olha, se eu tivesse que explicar para alguém que não sabe nada de filosofia por que Kant é tão importante, eu diria o seguinte: Kant é importante porque definitivamente tirou a necessidade de fundamentar a ciência e a ética em Deus. E se vocês entenderam e lembram o que eu falei de Descartes, vocês vão ver que isto é uma mudança radical. Ou seja, com Kant,
a razão chega a sua culminação, porque a razão se funda a si mesma e não precisa mais de um fundamento externo. Ou seja, a grande novidade do Kant não foi negar a existência de Deus. Kant não nega a existência de Deus. Mas a grande novidade do Kant foi ser capaz de fundamentar a ciência e a ética sem apelar a Deus. E como vocês vão ver, essa fundamentação é uma radicalização de um movimento que já Descartes tinha introduzido. Lembram? Descartes colocava o sujeito como ponto de partida da sua filosofia. E a partir do sujeito, introduzia Deus. O que Kant vai fazer vai ser basicamente fundamentar a possibilidade de ciência nesse sujeito sem apelar a Deus, e fundamentar a possibilidade da ética nesse sujeito enquanto ser racional sem apelar a Deus. Dito de outra forma, lembra daquela discussão entre Descartes e Leibniz sobre como se posicionava Deus com respeito a 2 mais 2 é igual a 4? Bom, Kant vai a levar a ideia de autonomia racional de Leibniz do plano matemático para o plano ético. E é isso que eu vou tentar mostrar, se vocês ainda têm paciência. Bom, em 1781, quando Kant escreve a Crítica da Razão Pura, já estava claro que o programa cartesiano tinha fracassado. Já estava claro que o projeto de fazer uma matemática, o projeto de construir uma o projeto de construir uma metafísica que seguisse rigorosamente o modelo da matemática não deu nada. Ninguém acreditava que esse projeto fosse possível. A grande maioria já duvidava muito de que a metafísica fosse possível como ciência. Essa não foi a descoberta do Kant. Essa é a primeira grande diferença com Descartes. A segunda grande diferença é que em 1781 estava claro que a mecânica newtoniana tinha ganhado de goleada de Leibniz e de Descartes. Observem, em 1747 Kant ainda não estava seguro. Em 1781 já a coisa mudou. Observem, esses anos foram anos muito intensos do ponto de vista científico. Então, Kant vai a consolidar o resultado de que a metafísica não é possível como ciência e vai a consolidar o resultado de que a mecânica newtoniana é ciência. Só que cuidado. Kant é um autor que é muito fácil não entender. A maioria das pessoas creem que Kant falou que a metafísica não é possível como ciência porque não pode ser fundada na experiência e que a física sim é possível como ciência porque se funda na experiência. Se Kant tivesse falado isso, não seria Kant. Seria um empirista mais. Kant não falou isso. E não falou isso porque para Kant, pese a que a metafísica não seja possível como ciência, o que a metafísica se propõe é algo que a física também se propõe. Só que na física nós conseguimos fazer isso e na metafísica não. E de aí, o que para Kant é um mistério. Por que nós conseguimos fazer algo na física que não conseguimos fazer na metafísica? E para entender em que consiste esse algo, a gente tem que voltar à noção de ciência clássica. Ou seja,
Para Kant, isso que conseguimos na física e que não conseguimos na metafísica é justamente o conhecimento universal e necessário. Então, a pergunta de Kant é: por que conhecimento universal e necessário é possível na física e não é possível na metafísica? Agora, observe. Kant está pressupondo a ideia clássica de ciência, e isto não é óbvio. O que Kant está fazendo é, por um lado, concordando ainda com Descartes, de que a ciência é conhecimento universal e necessário. Por outro lado, discrepando de Descartes, em que a verdadeira física é a newtoniana. E por outro lado, aplicando a mecânica newtoniana o conceito clássico de ciência. Ou seja, Kant acha que a mecânica newtoniana realiza o conceito clássico de ciência. Que a mecânica newtoniana é conhecimento universal e necessário. E que esse conhecimento universal e necessário que conseguimos ter na mecânica newtoniana, não conseguimos ter na metafísica. Daí a pergunta de Kant: por que a física, ou seja, a mecânica newtoniana, é possível como ciência e não a metafísica? Bom, vamos juntar as forças. Este é o plano geral e vamos avançar um pouco pela crítica à razão pura e pela crítica à razão prática. O que se propõe a crítica à razão pura? Pressuposto que a mecânica newtoniana é ciência no sentido clássico, e pressupondo corretamente que a mecânica newtoniana tem premissas que não prova: espaço absoluto, tempo absoluto, causalidade irrestrita. O que Kant se propõe é fundamentar essas premissas, fundamentar os princípios, colocar a pergunta pela legitimidade desses princípios. Ou seja, observem, Newton pressupõe espaço absoluto, pressupõe tempo absoluto, pressupõe validade irrestrita do princípio causal, mas não prova tudo isso. O que Kant se propõe é provar os pressupostos da mecânica newtoniana. E observem que depois de Hume, que questionou a validade irrestrita do princípio da causalidade, que questionou que o princípio da causalidade fosse racionalmente necessário, provar isto não é brincadeira. Provar isto é dar uma resposta a Hume. Agora observem. O que Kant vai fazer vai ser mostrar que espaço, tempo e causalidade têm seu fundamento último no sujeito que faz ciência, em nós. Ou em nós, como sujeitos epistemológicos, ou seja, não em mim como Mário Porta, sino em mim como sujeito epistemológico, que sou basicamente idêntico com qualquer outro que faz ciência. Então, observem, o que Kant está fazendo é fundar, em última instância, os pressupostos da mecânica newtoniana no sujeito epistemológico. Ou seja, voltamos ao sujeito. O sujeito joga um papel tão central na filosofia de Kant como jogava na filosofia de Descartes. Mas joga um outro papel. Ou seja, em Descartes, o sujeito é o ponto de partida da reflexão, porque é a consciência desse sujeito, o cogito, né, o que estabelece a primeira verdade. O sujeito, digamos, aparece para possibilitar a consciência de uma primeira verdade. Em Kant, o sujeito aparece para garantir os pressupostos da mecânica newtoniana. Em última instância,
para garantir aquela característica da ciência no sentido clássico, ou da ciência de acordo ao conceito clássico, que é o fato de que a ciência contém necessidade. Em Descartes, o cogito indica o fato do sujeito. Em Kant, o sujeito é a fonte da necessidade. Aquela necessidade que sustenta todo o edifício da mecânica newtoniana, em última instância, está no sujeito. Mas para isto, Kant tem que introduzir uma virada fundamental. O mundo da mecânica newtoniana não é o mundo tal como ele é em si. É meramente o mundo como aparece para nós. Porque nós, os sujeitos que fazemos ciência, jogamos um papel fundamental para construir esse mundo. Ou seja, esse mundo, o mundo da ciência, não é a última realidade. É meramente o mundo como fenômeno, o mundo como aparece para nós. E esse mundo que aparece para nós é o mundo que nós conseguimos construir e cujo produto é a mecânica newtoniana. Ou seja, a mecânica newtoniana é ciência, sim, realiza o ideal de ciência clássico, sim, ela é conhecimento universal e necessário, sim, mas ela é meramente conhecimento dos fenômenos. Não conhecimento das coisas como são, não é conhecimento do absoluto, não é conhecimento, como diz Kant, das coisas em si. Esse conhecimento, que seria o conhecimento da metafísica, é impossível para nós. Então, observem, para fundamentar a ciência, para fundamentar a mecânica newtoniana, Kant apela ao sujeito epistemológico como última fonte da universalidade e necessidade dessa ciência, mas não apela a Deus. E aqui há uma diferença fundamental com Descartes. No fundo, em Descartes, a fundamentação do saber continuava sendo metafísica. Em Kant, a fundamentação do saber não é mais metafísica, é puramente epistemológica. Não quero introduzir terminologia técnica, né? Mas isto é o que se chama filosofia transcendental. Reflexão sobre as condições de possibilidade do conhecimento. Bom, vamos nos aproximando ao fim. E digamos que assim como Kant não fundou a ciência na metafísica, em última instância em Deus, tampouco vai fundar a ética na metafísica e, portanto, em Deus. Então, vejamos algo da ética kantiana. O grande projeto da crítica à razão pura é oferecer uma fundamentação filosófica da ética. E, em última instância, a fundamentação filosófica da ética não consiste em outra coisa que em dar uma resposta à pergunta: por que devo? Observem, esta pergunta da ética filosófica é uma pergunta que qualquer adolescente faz ao papai, sobretudo quando quer irritar ele, né? O papai diz: Joãozinho, você deve trabalhar. E João: por quê? Joãozinho, não seja mentiroso. E por quê? E às vezes os papais dão uma resposta muito clara, né? Porque eu digo, pronto e acabou. Ou às vezes, digamos, a resposta pode ser um pouco mais refinada. Por exemplo, porque Deus quer. E observem que quando vocês dizem isso, vocês em realidade estão fundamentando o dever em Deus. Ou seja, vocês estão oferecendo uma fundamentação teológica do dever. E assim como Descartes oferecia uma fundamentação teológica do conhecimento, o racionalismo posterior a Descartes, com variações, trabalhava dentro da perspectiva de oferecer uma fundamentação teológica do dever.
da ética. Ora, o que Kant observa é, bom, se vocês perguntam a Kant, por que devo? Kant responde, porque você é um ser racional. A ética não é outra coisa, as leis morais não são outra coisa que as leis da ação de um ser racional. Pelo tanto, as leis da ética poderiam ser comparadas com as leis da física. Assim como as leis da física descrevem os movimentos de um corpo, as leis da ética descrevem o que seria o comportamento de um ser racional. Se fôssemos totalmente racionais, todos nos comportaríamos eticamente. O problema é que não somos totalmente racionais. Temos instintos, temos paixões, e justamente por isso, as leis do comportamento de um ser racional adquirem, em nosso caso, o caráter do imperativo. O que Kant está dizendo é muito interessante. Kant está dizendo que o dever não é essencial para a lei moral. Em realidade, as leis morais, como leis da conduta de um ser racional, são puramente descritivas. Para nós são normativas, assumem a forma de um dever, porque não somos totalmente racionais. Ou seja, o que Kant está dizendo é, para fundamentar a moralidade, não precisamos mais de Deus. Precisamos unicamente da razão. Deus não está por sobre a moralidade, porque Deus não está por sobre a razão. O mesmo que acontecia em Leibniz acontece em Kant, mas agora passamos do plano matemático ao plano ético. Ou seja, assim como Deus não podia fazer que 2 mais 2 fosse 5, tampouco Deus pode fazer, por exemplo, de que o mentir seja eticamente correto. Deus, em realidade, isto é muito interessante em Kant, não é que Deus esteja por baixo da razão, sometido à razão. Não, Deus é um ser plenamente racional. Os que não somos plenamente racionais somos nós. Mas para Deus, que é uma vontade santa, não existe imperativo. Agora, Deus não está por sobre a lei moral e caprichosamente decide o que está bem e o que está mal. Como vontade santa, Deus é absolutamente racional e, pelo tanto, absolutamente moral. E o que mais? Eu não preciso de Deus para fundamentar a ética, e meu conhecimento da lei moral é exatamente o mesmo que Deus tem. Ou seja, cuidado, veja, é importante aqui. O meu conhecimento na ciência, na física, é meramente o conhecimento de como o mundo aparece, mas não como realmente é. Meu conhecimento na ética não deixa nada a desejar. Deus não conhece melhor que eu a lei moral. Porque tanto Deus quanto eu somos seres racionais. Em realidade, o que está dizendo Kant é impressionante. Kant está dizendo, olha, senhores, o único absoluto que vocês conhecem é o absoluto da lei moral, do dever. E nesse conhecimento, vocês têm o mesmo conhecimento que Deus, mas só nesse. Ora, observem que o absoluto que preocupou a humanidade desde os gregos e que levou à metafísica, em Kant saiu da metafísica e foi para a ética. Onde devemos buscar o absoluto? Não na metafísica. Devemos buscar o absoluto na ética. O único absoluto ao qual temos acesso é o absoluto do dever.
E isto implica, entre outras coisas, o único que dá sentido ao absoluto é o absoluto do dever. O único que dá conteúdo àqueles problemas clássicos da metafísica, de se Deus existe, de se somos livres, lembrem de Descartes, é a ética. Bom, isto é o que se chama, tecnicamente, o primado da razão prática. Isto quer dizer algo muito interessante. Observem, o racionalismo surgiu tomando como modelo de saber a matemática. A matemática era o modelo de racionalidade. O que termina acontecendo em Kant é que nós não somos seres racionais por fazer matemática. Nós somos seres racionais por ser seres éticos. Esse é o ponto. Observem, o eixo da racionalidade saiu da matemática e passou para a ética. E isto é outra novidade, outra enorme mudança introduzida por Kant. Bom, mas sempre há uma dificuldade, e eu vou terminar com essa dificuldade, e é que Kant descobre que esta razão que ele colocou na base da ciência e na base da ética apresenta um problema que se chama antinomias. Ou seja, esta razão é capaz de provar coisas contraditórias. É capaz de provar como necessário que o homem seja livre e provar como necessário de que não existe liberdade, senão que tudo está determinado no percurso da natureza. As antinomias, diz Kant, é um escândalo da razão. Esta razão que devia ser o fundamento de tudo, aparece agora se contradizendo a si mesma. E por isso Kant tem que solucionar as antinomias. Kant tem que desfazer a antinomia da razão. E Kant vai fazer isto apelando a uma distinção que ele tinha introduzido já na relação entre física e metafísica. Apelando à distinção entre fenômeno e coisa em si. Eu posso conciliar as duas exigências contraditórias, a exigência da ética, que exige liberdade, com a exigência da física, que exige necessidade, se eu reparto a liberdade e necessidade em dois mundos. Ou seja, deixo que o mundo enquanto fenômeno se apresente como, mas deixo aberta a possibilidade de que no mundo considerado como coisa em si reine a liberdade. Bom, meus queridos, e aqui e por aqui eu vou terminar. Vocês viram então como no processo da filosofia moderna a gente parte da racionalidade matemática para chegar à racionalidade ética. E a partir dessa racionalidade ética se abre a possibilidade de uma racionalidade política e de uma organização racional da sociedade. Mas isso será para outro dia. Muito obrigado e muito boas noites. Professor, que incrível te ouvir aqui esse tempo. Que impressionante a tua capacidade de navegar aí por tantas profundezas desses quatro pensadores e de uma maneira que todo mundo ficou aqui vidrado. Só para te dizer, nós mantivemos aí mais de 750 pessoas o tempo inteiro te ouvindo. É uma coisa muito bonita de se ver e claro que tem tudo a ver com o teu brilhantismo, a tua capacidade de conectar as pessoas. Nós temos 3 perguntas aqui selecionadas do Facebook, mas posso passar... Sandro, em realidade, estas coisas que eu falei hoje, eu dou 2, 3 semestres. Quem fez curso de Kant comigo sabe que pelo menos a gente faz 2 semestres de Kant. Então as coisas ficam muito mais claras. E quanto mais claras ficam, mais interessantes são. É muito interessante ver o processo de constituição da mecânica newtoniana
e da discussão entre newtonianos, leibnizianos, cartesianos. Ou seja, preencher de conteúdo todo aquilo que a gente meramente mencionou ano passado. Estou assim, absolutamente convencido de que a gente tem que fazer esse tipo de conversa muito mais vezes. Vou passar aqui para o presidente Eduardo Tuma e depois eu entro com as perguntas, tá certo? Obrigado, Alessandro, Alex, obrigado, professor Mário Porta. Eu queria fazer um único comentário e aí referendar as tuas palavras, Alex, do brilhantismo do professor Mário Porta, indiscutível a capacidade intelectual, e não somente essa, mas também de transmitir o conhecimento que ele tem. E o comentário que eu queria fazer o professor Mário Porta foi obrigado, nesse período, a se render a esse mecanismo que é as aulas pela internet e elas gravadas. Porque não é concebível para mim, nunca foi, mas agora o momento o obrigou assim o ser, de que nós não temos um curso gravado, as aulas no YouTube, na internet do professor Mário Porta. Mas agora, professor, agora não teve escapatória, não é? Muito obrigado. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. Olha, presidente, eu estou aqui quase convencendo o professor a gente a fazer uma espécie de encontro semanal na TV Câmara discutindo filosofia aí. Acho que será uma grande contribuição para todo mundo, né? E a gente pode usufruir dessa sabedoria com mais frequência. Tem meu apoio, tem todo o apoio da Câmara em relação a essa questão, Alex. Excelente ideia, conte comigo. Se o professor, claro, não sei, não deve ter tanta disponibilidade, mas aquele nos possibilitar, a Câmara vai abraçar. Ótimo. Professor, a gente teve muitas manifestações de elogio a você, depois a gente manda para você os elogios que apareceram lá na nossa página do Facebook, mas os mais simples é sensacional, genial, que aula incrível. E também apareceram muitas perguntas, como a gente tem aqui um tempo limitado, a Brenda nos ajudou e nós selecionamos 3 perguntas que talvez o senhor possa falar um pouquinho aqui, escolher qual delas o senhor se aprofunda mais, tá? A primeira pergunta, acho que tem a ver com o começo da tua exposição, é uma pergunta do Emanuel Ribeiro, ele questiona assim, então, dado o peso que você deu para a razão, como organizadora da filosofia, se a razão é, de fato, um conceito nuclear ou central ou mais importante da história da filosofia, né? Uma segunda pergunta do Ramese Filho, ele retoma o universo medieval e ele diz que, no período medieval, a hierarquia dos seres era um meio para conhecer o próprio homem, dado que o homem estava ali entre os seres celestes e os seres terrestres, né? Então, conhecer o homem dessa perspectiva é um modo medieval. Com Descartes, essa perspectiva se perde, se altera, se desloca, né? Como é que ela se posiciona? E a terceira pergunta que nós selecionamos é do André Poschinolo, e ele pergunta, ele diz que você trabalhou aqui a diferença entre Locke e Hume, mas ele gostaria que você comentasse um pouco o cerne da diferença entre Bacon e Hume. Francis Bacon e Hume. Certo? São as 3 perguntas que nós selecionamos, mas esteja à vontade para fazer complementações. Não sei se o presidente quer fazer alguma pergunta, não. Enfim. Sigamos nessas 3, Alex. Então, com respeito à primeira, eu sei que para quem não me conhece, para uma aula tão curta, a impressão pode ser bom, mas ele é um racionalista recalcitrante. Só fala da razão e acha que a filosofia não é outra coisa que a construção da racionalidade. Em realidade, a construção da racionalidade implica também momentos de crítica da racionalidade. E na história da filosofia, há pensadores cujo valor fundamental ha sido a crítica da racionalidade ou de alguns aspectos da racionalidade, e isso é parte essencial do processo.
A questão está que uma coisa é a crítica da racionalidade e outra coisa é a renúncia total à racionalidade. Quem renuncia totalmente à racionalidade está fora da filosofia. Então, poderá fazer mística, poderá fazer algum outro tipo de atividade cultural, arte, ou poderá... Mas eu, pessoalmente, acho que esse movimento reflexivo é essencial à filosofia. E onde falta, a filosofia deixa de existir. E esse movimento reflexivo pode ser um movimento reflexivo de fundamentação da racionalidade, ou de certos tipos da racionalidade, pode ser um movimento reflexivo de crítica da racionalidade. Grandes pensadores han sido extremamente críticos da racionalidade, por exemplo, Bergson, por exemplo, Heidegger, por exemplo, e isso faz parte essencial, né? Porque, em certo modo, pode mostrar, digamos, unilateralidades, ou insuficiências. Mas quando a racionalidade, quando o movimento reflexivo se abandona totalmente, eu acho que se abandona junto à filosofia. Essa é a primeira pergunta. A segunda, com respeito à relação de Descartes com a Idade Média, a pergunta seria bem... Provavelmente você... A pergunta vem de alguém que está interessado pela filosofia medieval. Descartes gostaria de haver cortado radicalmente com o pensamento medieval e haver estabelecido o pensamento sobre bases absolutamente novedosas. Mas todos nós sabemos que Descartes está penetrado de filosofia medieval e de pressupostos nos próprios conceitos básicos. Às vezes a gente caricaturiza um pouco quando dá aula, não? Então insiste muito no corte. Mas, em um curso de filosofia, digamos, profissional, a gente deveria mostrar todos os nexos que existem entre Descartes e o pensamento medieval, que são muitos. Aliás, isso não diz o Mário Porta, não sei se o Gilson, tem milhões de estudos que mostram com enorme propriedade, e mesmo não meramente assim, genericamente com respeito ao pensamento medieval, senão com respeito a formas mais modernas da escolástica, etc. Agora, Descartes, essa ideia de uma gradação ontológica, não? Descartes tiende a esse corte radical, corpo e alma, e isso é também Descartes. Ou seja, a renúncia à teoria aristotélica dos diferentes tipos de alma e a estruturação orgânica da realidade, aí sim é certo que Descartes estabelece um corte importante. E a outra, eu não sei qual seria o ponto de comparação entre Bacon e Hume, né? Para mim, essa pergunta, digamos, eu não consigo enxergar que é o que ele está pensando. Se estivesse numa aula, eu perguntaria mais que é o que você quer saber e eu te respondo. Mas, assim, talvez a relação entre a indução baconiana e a crítica ao princípio da causalidade, mas eu acho que o ponto que eu talvez exploraria melhor seria a visão de ciência que o Bacon tem é ainda muito embrionária. Newton está frente a uma outra situação da ciência. Então os problemas tomam uma outra dimensão. Bom, diria isso. Muito bom, professor. Eu tenho certeza que o André pode procurar você para ouvir sobre Bacon e ouvir sobre Hume depois, quem fez a pergunta. Mas eu queria, assim, a gente está super feliz com mais essa aula, né, com essa brilhante aula, a adesão das pessoas,
E eu queria, antes de passar a palavra para as considerações finais do professor e para a despedida do presidente, eu queria registrar duas coisas aqui. A primeira é o quanto tem crescido no meu coração a minha admiração pelo professor Mário Porta. Assim, conhecê-lo foi um privilégio e tem sido um privilégio aprender cada dia que eu dialogo com você, e o quanto isso faz bem num momento como esse que a gente está vivendo da sociedade brasileira, em que tudo parece tão difícil, talvez impossível, o quanto a lucidez de uma conversa, de uma compreensão mais arguta do mundo, pode ajudar a gente a ter esperança crítica, né? Uma esperança que não é ingênua, que não tem nada de poliana, mas uma esperança crítica nessa aposta que você faz da racionalização da cultura, da racionalização da compreensão do mundo e da razão como imperativo ético, né? Então, eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Quero também, como você fez, mencionar aqui explicitamente a Brenda, que foi uma figura importantíssima para a gente pôr de pé tanto o evento do ano passado quanto esse curso, e isso é preciso ser dito porque nem sempre a gente dá conta de acolher com essa generosidade que você acolhe quem está perto de nós. E também agradecer a equipe da Escola do Parlamento. E a segunda coisa que eu quero dizer é que também é muito prazeroso e muito gratificante para mim, como servidor público de carreira, estar sob uma liderança que tem apreço pelo conhecimento. Isso não é sempre que acontece, e quando acontece a gente precisa sublinhar, né? Ter uma liderança política que tem apreço pelo conhecimento, valoriza o conhecimento, e se coloca com essa disponibilidade, vereador Eduardo Tuma, não é comum, e por isso agradeço muito a tua presença aqui a noite toda conosco. Muito obrigado. Queria passar para o professor Mário Porta fazer as considerações finais, e depois o presidente Eduardo Tuma pode fechar, se despedindo de nós. Tudo bem? Tudo bem. Claro. Bom, eu não tenho nada a dizer, simplesmente eu estou à disposição, quem me queira procurar. Eu trabalho na PUC São Paulo, quem queira conversar de filosofia, estou aí. Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer o Alex, parabenizar a Escola do Parlamento e, na verdade, entender que a Câmara Municipal tem a obrigação de produzir eventos como esse, e que esse evento e tantos outros que antecederam e que seguirão fiquem registrados, né, nos anais da casa, que eles sejam disponibilizados à população de uma forma em geral. Isso mostra que a Câmara se preocupa, sim, com a melhor condução possível, fundamentada e a melhor construção da cidade. Quero agradecer ao professor Mário Porta pela disponibilidade, e aqui, como fez o Alex, eu faço também, professor, o meu carinho, o meu apreço, a minha admiração pelo senhor, e o quanto o senhor me ajudou a construir quem eu sou politicamente de igual forma. Não é uma frase política de impacto, mas os acertos eu também coloco na sua conta, professor, na tua conta. Os erros são meus próprios, mas os acertos eu tenho certeza que o senhor ajudou a alcançar. Quero agradecer mais uma vez a toda a audiência e dizer que a Câmara Municipal está aberta de uma forma em geral. Obrigado, Alex. Obrigado, professor Mário Porta. Obrigado. Boa noite.